Queridos alunos, nosso próximo tópico aí é, botar aí na tela cheia para você, é colocação pronominal, Eu prefiro chamar, ali ó, no cantinho da lousa, tá vendo ó? Tô fora da lousa, hein? Eu prefiro chamar de colocação dos pronomes oblíquos átonos, beleza? Eu prefiro chamar de colocação dos pronomes oblíquos átonos. Por quê, João? Porque com esse nome, colocação dos pronomes oblíquos átonos, a gente tem uma ideia mais clara e mais completa, né, do que realmente trata esse assunto, que faz parte da sintaxe da língua portuguesa. Como assim, João? Como assim, João? É isso mesmo. A sintaxe, vamos lá, uma introduçãozinha, gente. A sintaxe compõe-se de 3 partes fundamentais, tá? Colocação, pode ser colocação dos pronomes oblíquos átonos ou colocação das palavras em geral, na frase, na oração e no período. Concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal. Né? Então, sintaxe, na verdade, é colocação, concordância e regência. Também incluem-se na sintaxe a pontuação, porque todas as normas de pontuação do português, tanto as que prevêem pontuação, quanto as que proíbem pontuação, quanto as que tratam de pontuação facultativa, elas são todas de natureza sintática, tá? As regras de pontuação são sintáticas, elas trabalham com a estrutura da frase, tudo bem? Incluem-se também na sintaxe a sintaxe do período simples, com uma oração só, e os termos da oração, e a sintaxe do período composto, né, em que se estudam as orações independentes, coordenadas entre si, as orações subordinadas, que podem ser adjetivas, substantivas ou adverbiais. Tudo isso se chama, esse conjuntão, se chama sintaxe. Mas o núcleo fundamental da sintaxe é colocação, concordância e regência. Tudo bem, gente? Então, prefiro chamar de colocação dos pronomes oblíquos átonos. E agora eu peço aos senhores que com toda atenção, dedicação, carinho, cuidado, ânimo, altivez, coragem e astúcia, me acompanhem aqui na nossa famosa e sempre lembrada lousa. Olha lá, ó. Preste atenção, esse assunto é bacana, né? Não é nada de fim de mundo, tá, gente? Não é nada de tão complicado. Então, vamos lá, ó. O nome, ó, colocação dos pronomes oblíquos átonos. João, para que me interessa pensar nesse nome? Porque não é colocar. Quando se fala colocação pronominal, você pode pensar em qualquer pronome. Pode pensar em pronomes adjetivos demonstrativos, pronomes adjetivos indefinidos, pronomes adjetivos, numerais adjetivos, né, que eventualmente têm um papel pronominal. Enfim, não vale a pena pensar nisso tudo. A colocação trata da colocação específica dos pronomes oblíquos átonos. E os átonos, gente, estão aqui, ó. Os átonos são esses. Perdão, são esses. O, a, os, as, me, te, se, nos, vos, lhe e lhes. Esses são os pronomes átonos. João, ainda aqui, ó. Olha só, gente, fundamental, ó. João, o que eu tenho que aprender ainda aqui, ó? Olha só, gente. Esses pronomes são átonos. Átonos significa que são fraquinhos. Ó, átono significa sem força, fraquinho. Do ponto de vista da tonicidade, da força acentual, eles são fraquinhos, são fracos. Eles têm pouca força acentual, pouca tonicidade. Por isso são átonos, tá bom? Isso nos ajuda muito, porque se eles são fracos, preste atenção, você não vai encontrar isso para estudar desse jeito nas gramáticas tradicionais não, viu? João, você inventou isso? Não. Só que nas gramáticas tradicionais só vão aparecer as regras, né? Lá não se discute isso aqui com essa ótica, com esse ponto de vista. Tá bom, gente? Eles são fracos, então use a cabeça. Se eles são fraquinhos, eles têm que ficar numa posição, na frase, eles têm que ficar numa posição que os torne menos fracos, ou um pouquinho mais fortes do que eles são, tá? Muito fortes, poderosos, poderosíssimos, acentualmente, eles nunca vão ser, porque a sua natureza é serem fracos, tá bom? Mas eles têm que ficar numa posição, ó,
Ó, eu escrevi aqui para nós, ó, devem ocupar na frase uma posição que os torne menos fracos ou um pouco mais fortes. Vou botar uma vírgula aqui. Ou um pouco mais fortes. Tá bom? Então, todas as regras que você tradicionalmente na sua vida aprendeu nas gramáticas, né, a respeito desse assunto, fizeram que você decorasse, né, decorasse algumas situações em que o pronome deve se colocar antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Só que todas essas regras, ó, fatores de próclise, que eu pus aqui no cantinho, ó, tá? Fatores de próclise. Aí você decorava lá palavras negativas, advérbios sem pausa, não sei mais o que, né? São todas algumas situações que na construção da frase fazem que o pronome fique mais forte, porque ele tem que ficar num lugar onde se torne mais forte um pouquinho, menos fraco. Tá? São todas situações na construção estrutural da frase que fazem que o pronome que é fraquinho fique menos fraco. Tá? Então as regras que você aprendeu, na verdade, decorrem disso aqui, ó. Se eles são átonos, porque são átonos, eles devem ficar numa posição que os torne menos fracos ou um pouquinho mais fortes, tá bom? Isso aqui é fundamental. Outra coisa aqui, ó, que para a sua prova, seja ela qual for, também é essencial saber, tá? Após pausa, não se empregam pronomes átonos, a menos que haja uma intercalação imediatamente anterior. Após pausa, não se empregam pronomes átonos. Por quê, João? A pausa é um silêncio. Vamos usar a cabeça. A pausa é um silêncio, representa um silêncio, por menor que seja. Se eu misturo um fraco com um silêncio, o fraco se dilui no silêncio e fica mais fraco ainda. Por isso é que você aprendeu também que não se começam frases por pronomes átonos. E tem explicação, João? Tem. O início da frase é um silêncio. Antes de você dizer qualquer coisa, existe um silêncio. A linguagem como se diz? A linguagem é um suceder de sons e silêncios, certo? Antes de você começar uma frase qualquer, antes de você dizer o que quer que seja, existe um silêncio. Se você começa a frase por um fraco, por um átono desses aqui, ou a osas meterse nos vos lelies, se você começa a frase com um fraquinho, você vai botar o fraquinho misturado com o silêncio, que precede o início da frase. Quando você põe um fraco misturado com o silêncio, o fraco fica mais fraco e até tende a desaparecer. Quer ver? A gente fala, me dá um cigarro, me dá um beijo, me dá um abraço, etc. A gente fala isso, coloquialmente no português, tá? Mas do ponto de vista da norma culta da língua padrão, que é o que cai na sua prova, não se começam frases por pronomes átonos, pela razão que eu explicitei agora há pouco. Vou dar um exemplo. Diga, me dá um abraço mais rápido um pouquinho, aí na sua cabeça. Ó, só, me dá um abraço, me dá um abraço, me dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço, e cadê o pronome? Né? Da música de carnaval, me dá um dinheiro aí, né? Me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, dá um dinheiro aí, dá um dinheiro aí, pô. O pronome foi para o espaço. Me dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo aí logo, pô. Entendeu? Então, o fraco não se mistura com o silêncio. Por isso não se começam frases por pronomes átonos, por isso, após pausa, não ocorrem pronomes átonos, a menos que haja um termo intercalado imediatamente anterior. A gente vai ver exemplo disso daqui a pouquinho, tá bom? Então vai lá, ó. Isso aqui é fundamental. E esses pronomes, gente, ó, são palavras clíticas. João, o que é isso? Clíticos são vocábulos que gravitam em torno de outros. Clíticos são vocábulos que gravitam em torno de outros. Um exemplo de palavras clíticas são os pronomes átonos, que sempre gravitam em torno do verbo. E com relação ao verbo, podem ficar antes do verbo em próclise. Por isso próclise, ó, significa em torno e antes. Mesóclise é no meio do verbo, encaixando-se no meio de verbos no futuro. Depois a gente vê também o exemplo. Por isso que é mesóclise, ó, em torno e no meio. Ênclise é depois. E a palavra já diz isso, ó, é clise, em torno e depois, tá?
Esses pronomes gravitam em torno do verbo, são palavras clíticas, que podem vir proclíticas antes do verbo, mesoclíticas no meio do verbo, ou enclíticas depois do verbo. Tá certo? Em tese, é isso que a gente precisa saber para estudar colocação de pronomes átonos, tá, gente? Agora, vamos ver como é que isso ocorre na prática e por meio de exemplos aqui nos nossos maravilhosos slides preparados pelo pessoal da nossa arte, tá bom? Então vem aqui comigo, ó. Vamos lá. Aí, aquela introduçãozinha bacana, né? Vou começar estudando junto com vocês e, na verdade, apenas vou repetir o que eu disse ali, só que eu prefiro mostrar ali um pouquinho, gente, para você entrar no assunto, tá? Ó, esta parte da sintaxe associa-se à posição que os pronomes oblíquos átonos, a saber, me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes, ocupam em relação ao verbo da oração de que participam, tá? Sempre em relação ao verbo, ó. Em relação ao verbo da oração de que participam. João, você já falou que eles gravitam em torno do verbo. Já, e até expliquei aos senhores o que são palavras clíticas. São palavras que giram em torno de outras, tá? João, dá um outro exemplo de palavra clítica. Sim, preposições sempre gravitam em torno de verbo ou de nome. Não tem outro jeito para preposições, tá certo? Só para dar um outro exemplo. Vamos lá. De acordo com essa posição, na estrutura de funcionamento da língua portuguesa, há os seguintes casos. Repetindo ali o que eu falei. Próclise, pronome colocado antes do verbo. Só que agora aqui, gente, nós temos um exemplo. Ó, jamais me senti. Repare que o pronome aparece antes do verbo em próclise. Mesóclise, pronome colocado no meio do verbo. Olha aqui, ó. É sempre no meio de verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Daqui a pouquinho a gente estuda isso em particular, tá bom? Ênclise, pronome depois do verbo, ó. Repare que está colocado depois do verbo. Bacana, gente? Então vai lá. João, eu estou começando a entender esse assunto. Que bom. Agora nós vamos ver separadamente as posições possíveis para esses pronomes. Os casos de próclise, os casos de mesóclise, os casos de ênclise. Tudo bem, gente? Comecemos pelos de próclise. São os mais numerosos, digamos assim. Tá bom? Olha só. João, já sei do que você está falando. Esses fatores de próclise são aquelas palavras que puxam, né? Gente, vamos parar com isso, né? É bom estudar com conceitos corretos. Essa história de palavra... Outro dia eu assisti a um vídeo, né? Na internet, né? Sobre esse assunto. Aí o professor falava das palavras que puxam os pronomes. Gente, isso não existe do ponto de vista técnico, linguístico, não existe palavra que puxa palavra. Muito menos há alguma força eletromagnética que atraia uma palavra a outra, entendeu? Não existe nada disso. Do ponto de vista linguístico, da ciência da linguagem, né? Do ponto de vista gramatical, que o que nos importa, na verdade, não existe palavra que puxa, né? Ele dava um exemplo lá, é como se o pronome fosse pego pelos cabelos e não sei o quê. Essa colocação dos pronomes átonos virou lá na aula do cara uma tragédia, né? Do colega lá. Não precisa disso para você aprender esse negócio, tá? E esquece desse negócio de palavra que puxa, palavra atrativa, é outra expressão boba. Ah, são palavras atrativas. Não tem esse negócio de atração. Na verdade, fatores de próclise são algumas situações na construção da frase em que o pronome átono, que é fraco, átono, fica um pouquinho mais forte, um pouquinho menos fraco do que ele é. Não tem essa história de palavra que puxa, não tem nenhuma força eletromagnética que, como um imã, puxe palavras. Os pronomes não são pegos pelos cabelos, como eu ouvi lá no vídeo, nada disso. Isso é tudo bobagem. E a gente está bem grandinho para estudar português por meio de bobagens, né? Bobagem é para bobo. Então vamos lá. A próclise ou colocação proclítica ocorre em algumas situações estruturais em que o pronome átono, de natureza fônica fraca, tá?
eu que escrevi isso aí para vocês, tá, gente? Deve colocar-se numa posição que o torne menos fraco ou um pouco mais forte. João, você está repetindo o que você falou ali? Tô sim, tá? E com certeza esse assunto vai aparecer na sua prova e você vai acertar as questões. Alguns fatores de próclise, ou seja, olha lá, voltando aqui, ó, gente, são situações estruturais em que o pronome átono, né, deve colocar-se numa posição que o torne menos fraco ou um pouco mais forte. Vou trocar de caneta aqui, porque essa aqui está muito fraquinha. Olha lá, gente, ó. Palavras ou expressões negativas são fatores de próclise. Ó, não, jamais, são fatores de próclise. Com esse tipo de palavra, compondo essas estruturas específicas, o pronome fica mais forte antes, em próclise, tá? E você pode fazer isso de ouvido também. Como assim, João, de ouvido? Assim, de ouvido, ó. Bota o pronome depois. Não trouxeram-me, não trouxeram-me. O pronome quase desaparece. Não trouxeram-me presentes. Jamais beijei-te, jamais beijei-te, jamais beijei-te. Gente, se vocês puserem o pronome depois, ele tende a desaparecer. Por que você está triste aí? Jamais beijei-te, jamais beijei-te. Esse pronome só vai ficar forte se você gritar. Jamais beijei-te. Não trouxeram me. Certo, gente? Então, ele fica melhor colocado antes, porque ele fica um pouquinho mais forte, um pouquinho menos fraco do que ele é. E essa é a lógica que nós vamos usar, tá bom? Vamos lá, ó. Outro fator de próclise. Vamos ver todos em vários segmentos, tá bom? Olha lá, outro fator de próclise. Advérbios ou locuções adverbiais. Locuções são conjuntos de palavras inseparáveis. Olha lá, ó. Ali, presta atenção. Ali é um advérbio, Olha lá, ó. Ali se doam livros. Põe depois do verbo, faz de ouvido. Ali doam-se livros, ali doam-se livros. Fica até difícil de falar, você cria uma silabada, uma construção truncada do ponto de vista fônico, tá? Ali doam-se livros. Vão achar que você está bêbado. Nesta casa é locução adverbial, conjunto de palavras inseparáveis que equivale a um advérbio. Ó. Nesta casa, ama. É expressão ligada a verbo. Então, ó, pronome antes, em próclise. Aqui também, ó, pronome antes do verbo, em próclise. Tá bom? Põe depois, no segundo exemplo, põe depois do verbo. João, nunca me falaram em tentar usar o ouvido nesses casos. Quem me ensinou assim? Gramática não ensina assim. Quem me ensinou assim foi a minha avó. Que Deus a tenha, a saudosa vovó Vicentina, Álvares Gil. Tá? Ela era professora e me ensinou assim. Pronome átono, tenta botar de ouvido. Onde ele ficar melhor pronunciado é o lugarzinho dele. E é. Bota depois de ama. Nesta casa, ama-se. Ama-se a todos. Ama-se a todos. Ama-se a todos. O pronome vai quase desaparecer. Ele só vai ser dito se você gritar. Nesta casa, ama-se a todos. E agora uma observação para a gente fechar essa primeira parte. Tá? Essa parte da primeira parte. Observação, havendo vírgula depois do advérbio ou locução adverbial, usa-se a ênclise. E por quê? Olha aqui que você já aprendeu. Por que isso? Vamos lá. Por que isso? Ó, após pausa não se empregam pronomes átonos, a menos que haja uma intercalação imediatamente anterior. Então, se eu puser uma vírgula depois do advérbio, após a vírgula, após a pausa, não vai caber o pronome átono, eu vou ter que usar a ênclise. Não entendi, João. Então volta aqui, ó. Se eu puser assim, ó, ali, pausa, doam-se livros. Nesta casa, vírgula, ama-se a todos. Havendo pausa, ênclise, porque após pausa não se empregam pronomes átonos. Você acabou de aprender ali na lousa, está em vermelho, em destaque para você. Legal? É isso. Eu os espero na sequência para continuarmos tratando desse assunto fundamental da sintaxe da língua portuguesa. Até já!